Excelentíssimo senhor doutor juiz titular da segunda vara, doutor Rafael Badini Queiroz Campos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os presentes, a pessoa do presidente da Câmara, o vereador João Carlos Alves, e prosseguindo, eu gostaria de pedir desculpas pela informalidade do meu breve discurso, eis que se trata de uma sessão festiva, e por vezes a formalidade excessiva nos parece um sinal de burocracia, um vício que todos nós, como cidadãos, queremos afastar do serviço público, junto com outros vícios, por óbvio, a fim de tornar o serviço público mais eficiente, rápido e confiável. Feita essa breve introdução, devo avançar dando os parabéns à cidade de Armação dos Búzios pelos 23 anos de emancipação político-administrativa. Essa cidade, que considero a mais bonita do estado do Rio de Janeiro, quem sabe do Brasil, e que tive o prazer de conhecer aos 10 anos de idade, ainda como um pedacinho de Cabo Frio, me deu o presente de recentemente me acolher, agora em definitivo, há exatos 8 meses e 13 dias. Desde 1º de março de 2018, sou juiz titular da segunda vara do Fórum da Cidade, sendo um dos 2 únicos representantes do Poder Judiciário em Búzios, ocupando um cargo público que, conforme reza a nossa Constituição da República Federativa, ostenta a garantia de inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e de vitaliciedade. Todas essas para permitir que as decisões judiciais sejam prolatadas sem temor e sem receio de perda do cargo por decisão política, trazendo também maior segurança a todos que precisam do serviço jurisdicional. Portanto, de acordo com a Constituição, eu não estou juiz, eu sou juiz, enquanto viver e desejar ocupar tal cargo de forma regular e honesta, e menciono a forma regular e honesta, porque a garantia de vitaliciedade não é absoluta e não garante o cargo no caso, por exemplo, de prática de atos de improbidade ou corrupção. Voltando ao tema principal da noite, devemos sempre lembrar que a emancipação, ao menos na minha opinião, tem como maior vantagem trazer para mais perto dos habitantes da nova cidade os representantes do Estado. O Estado, aquela estrutura que nós, enquanto sociedade, criamos para atender aos nossos interesses mais essenciais, como moradia, educação, alimentação, emprego, bem-estar. Não criamos o Estado para impor, oprimir, vitimizar ou mesmo dominar seus cidadãos. Criamos o Estado para servir ao público e não se servir do público, como se num banquete estivesse e o prato principal fosse o bolso e a boa-fé dos cidadãos. Enfim, obrigado. Apresentado o conceito do Estado que eu tenho como mais correto, é necessário repetir que com a criação da cidade de Armação dos Búzios, ganhamos um representante do Executivo, um prefeito, representante do Legislativo, 9 vereadores, e do Judiciário, atualmente 2 juízes. E gosto de pensar que essas pessoas, prefeito, vereador, juiz, não são integrantes de poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e sim de unidades especializadas de serviço público. O serviço de executar as leis e atender às necessidades do público, o serviço de criar as leis que organizam a vida em sociedade e o serviço de encontrar a solução dos problemas não resolvidos pelas pessoas espontaneamente e com observância das regras por elas mesmas criadas. Falando sobre esses serviços em Búzios, ainda no objetivo de comemorar os acertos e prevenir os erros, devo elogiar a excelente legislação municipal de organização da cidade. O plano diretor, que respeitando a característica paisagística e turística da cidade, criou formas brilhantes de sistematizar as construções e preservar as belezas naturais. Entretanto, o poder responsável por tão bela obra
tem falhado um pouco na criação de leis em proteção da adolescência e do primeiro emprego, como programas abrangentes de jovem aprendiz, e tem se utilizado de ferramentas de fiscalização necessárias, sim, para manter o equilíbrio e o controle dos excessos cometidos pelos outros poderes, mas utilizada como ferramenta de promoção pessoal e destaque da atividade individualmente considerada de seus membros, para talvez, quem sabe, alcançar novos postos no legislativo, obter a reeleição ou algum objetivo incompatível com o servir ao público. É preciso elogiar também a quantidade de servidores públicos municipais do Executivo na cidade, em torno de 3.400, um para cada 10 moradores. Mas é imperioso enfatizar que deve ser observado o comando constitucional de ingresso por concurso público, não sendo admissível concordar com o fato de que mais de 44% dos cargos, cerca de 1.530 servidores, ocupem funções temporárias ou de livre exoneração, sem a estabilidade necessária para prestarem um bom serviço e ficando sujeitos a manobras políticas de manipulação, inclusive com fins eleitorais. Importante também elogiar o judiciário local por oferecer à população 2 unidades de serviço, 2 varas, com 2 juízes que moram na cidade. Mas nesse ponto é preciso fazer um meia-culpa e pedir perdão por ainda não termos resolvido os mais de 70 mil processos que existem na cidade. Processos ainda em tramitação, sendo a sua maioria voltada à cobrança de tributos não pagos pelos contribuintes, como IPTU, deixando milhões de reais parados por falta de eficiência do convênio existente entre o Executivo e o Judiciário, seja por omissões de servidores municipais cedidos, dos servidores do Judiciário, em número insuficiente, pela falta de intervenção dos procuradores municipais para dar melhor tramitação aos feitos, seja pela falta de tempo dos juízes para lidar com tal número elevado de processos, que, quem sabe, poderiam ser resolvidos com o simples pagamento espontâneo do imposto por aqueles que optam por ser proprietários de bens imóveis ou por um melhor controle das matrículas de imóveis geradas, evitando duplicidade. Caminhando para o final e utilizando como gancho, o assunto de valores parados e recursos disponíveis para atendimento aos interesses da população, interessante comentar que, segundo o IBGE, as receitas recebidas por Búzios em 2017, algo em torno de 239 milhões de reais, se divididas, num exercício de ficção, por cada um dos seus 33 mil habitantes, resultaria em receita anual disponível para serviços públicos de R$ 7.242 por habitante por ano, enquanto, olhando para os dados da antiga cidade-mãe, Cabo Frio, e sua receita realizada de 822 milhões, com 6 vezes mais habitantes e território 6 vezes maior, tem-se o valor disponível também dividindo a receita por cada um de seus 222 mil habitantes de R$ 3.693 por habitante por ano, menos da metade do valor que Búzios tem. E por que não temos serviços públicos 2 vezes melhores que os de Cabo Frio? Esse é um dever de casa que devemos fazer, começando por essa noite. Concluindo, eu desejo que para os próximos 23 anos de armação dos Búzios, os buzianos possam contar com 3.000, 2.000 ou quantos servidores públicos se mostrem adequados, que tenham a visão de que são servidores públicos, que escolheram servir as pessoas e não delas se servir. Escolheram deixar de lado seus interesses pessoais e atender aos interesses da coletividade e dessa somente. Que sejam ou que vejam na estabilidade do serviço público a garantia de sempre atender, acima dos interesses passageiros de qualquer governante, o interesse dos buzianos e trabalhar, principalmente trabalhar, estar presente para servir. Entretanto,
no caso de se sentirem pouco reconhecidos financeiramente pelo serviço que prestam, procurem a iniciativa privada, pois o serviço público é mais do que trabalho, é missão. Não é local para enriquecer o bolso, e sim enriquecer a alma por ajudar a trazer bem-estar à cidade, ao Estado e ao país. Repito, nós escolhemos, não fomos obrigados a sermos servidores públicos. Enfim, boa noite a todos, parabéns novamente à Armação dos Búzios e muito obrigado pelo convite para estar aqui essa noite. Agradecemos às autoridades pelas palavras e passaremos agora a uma pequena exibição